Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o terceiro posto emissor da Blitz. Daqui emitimos todas as semanas, agora também em podcast, depois de 35 anos de muita escrita sobre música e tudo o que à volta dela gravita. Eu sou Luís Guerra, o calendário marca 6 de fevereiro de 2020 e os nossos microfones respiram o ar de Paço de Arcos. Não estou sozinho nesta missão, comigo está a jornalista Lia Pereira. Olá Lia, como é que está a tua semana até agora? Animada, boa, feliz. Recebemos hoje um artista em estado de graça. Aos 34 anos chega pela primeira vez ao palco do Coliseu de Lisboa para um espetáculo só seu e já está esgotado, maravilha. Eu ia dizer primeiro espetáculo em nome próprio, mas os seus nomes próprios são outros. No cartão de cidadão pode ler-se outra coisa. Sabemos que cresceu no bairro da Cruz Vermelha em Cascais, numa zona onde, isto escreveu ele e disse ele, a paciência muitas vezes não funciona. Sabemos também que faz música desde o início do milénio, inspirado por alguns dos mais dignos representantes do rap em português e se calhar de alguns do rap internacional também, já lá vamos. E que nos últimos anos chegou aos ouvidos de toda a gente com canções como Cafeína, Meu Deus ou 1 de Abril, verdadeiros fenómenos no YouTube e restantes plataformas de streaming. Estamos a falar de milhões de audições e visualizações. Bem, vou abreviar, temos connosco Plutónio. Bem-vindo, Plutónio. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Vamos começar viajando no tempo para, e corrijo-me se eu estiver enganado, 28 de junho de 1985. Eras bebé, tinhas acabado de nascer. Que criança era o Plutónio antes de ser Plutónio? Olhando agora para trás, de certa forma sempre tive curiosidade pela música. Para já cresci rodeado das influências musicais da parte da minha mãe e das minhas tias, o lado mais tradicional africano. A minha irmã já tinha um gosto mais alternativo e foi ela que me começou a ensinar as primeiras músicas em inglês, introduziu-me ao reggae, Bob Marley, etc. E a música sempre fez parte da minha vida. Qual é a tua primeira memória musical? A primeira coisa que tu te lembras tem a ver com música? Se é que te lembras, se calhar não te lembras. Eu não me lembraria. Consigo especificar mais facilmente o que é que tinha a ver com o meu género. Eu lembro-me, quando era mais novo, que um dia entrei no quarto do meu irmão e ele tinha lá um póster do Tupac. Ok. E eu perguntei quem ele era e ele depois explicou uma história dele. E ele na altura já tinha morrido ou ainda estava vivo? Já tinha morrido, okay. Isto foi em 96. E depois ele explicou uma história dele e andava a ouvir os álbuns dele que ele tinha comprado numa loja em Lisboa que eu não me lembro. E pronto, daí foi a minha ligação com o hip hop. Essa é a lembrança mais forte que eu tenho. Na música em geral, pronto, não consigo especificar porque começou muito cedo mesmo, mas até chegar à fase de eu fazer música, andei a namorar muito tempo com ela, andei a ouvir muita coisa, andei a consumir até me sentir com vontade de querer fazer também. Falaste há pouco em Bob Marley, tu estiveste recentemente na Jamaica, mas já lá vamos, que isto não tem a ver com o teu início de percurso. Vamos continuar no princípio. Okay. A Lia se calhar tem alguma coisa que quer saber. Sim, esse namoro depois há de ter dado em uma coisa mais concreta, não é? Lembras-te de qual foi, por exemplo, a primeira canção que escreveste? Lembro-me, porque eu, na altura havia um amigo meu que já rapava há mais tempo e o nome dele era o Atómico, daí o meu nome ser Plutónio. E eu pronto, gostava de ouvir a cantar e estava sempre a puxar por ele, pelo fazer ali umas rimas e tal. E ele via a minha maneira pronto, a forma como eu gostava de música e disse, tu também devias fazer e tal e tal e tal, e eu sempre achei que não tinha jeito, até que houve uma vez que eu estava chateado com uma situação e ele disse, olha, nessas alturas é que tu deves escrever, e então escrevi uma música chamada na altura A Situação Não É das Melhores, uma música que nunca saiu, mas pronto, daí apanhei o gosto e depois foi sempre a andar para a frente. E ainda hoje é nessas situações que escreves mais quando estás... Também. Hoje em dia já consigo também, quando estou com um estado de espírito mais positivo, também consigo me expressar, mas antigamente era mais nos dias mais para baixo que eu tinha mais vontade de expressar as minhas músicas. Olha, sobre a tua infância no bairro da Cruz Vermelha, eu li uma entrevista em que dizias que a vivência do bairro era muito mais difícil nos anos 90. Ora, isto coincide praticamente com a tua infância. Exatamente. Tem a ver com o facto dos anos 90, para já não tínhamos acesso a coisas que temos hoje em dia mais facilmente, tipo a todos os níveis. O trabalho para os nossos pais era mais difícil, as habitações eram muito mais complicadas, era difícil ter água, luz,
automaticamente comida em casa, essas coisas todas. Havia os problemas com a droga, que vendia-se muita droga em todos os bairros, e havia os toxicodependentes lá. Epá, era outra forma de viver, completamente diferente. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas melhoraram, graças a Deus. As pessoas já estão, qualquer pessoa do meu bairro, não todos, mas muitas pessoas já conseguem ter um bom trabalho, conseguem estudar, têm outra preparação, porque houve uma evolução entre recém-chegados de Moçambique, Cabo Verde e Guiné ou Angola, para pessoal que já teve entretanto filhos e já cresceu com outra educação e agora está a tentar melhorar as vidas dos próximos. E então hoje em dia temos, graças a Deus, né, temos uma condição de vida melhor. Eu acho que os bairros melhoraram muito nesse aspecto, e o meu bairro não é um caso diferente dos outros. Houve muita coisa que melhorou, já não há barracas, já o pessoal está nos prédios, etc. E antigamente também nós tínhamos mais falta de educação e se calhar de direção a nível, estou a dizer educação não dentro de casa, mas preparação fora dela. E hoje em dia acho que o pessoal já está mais a par daquilo que pode fazer e do potencial, então estamos numa fase diferente. Como é que alguém que claramente deu um salto, não é? Porque tu neste momento estás prestes a subir ao palco daquela que será para muitos a sala mais emblemática do país, o Coliseu, 14 de Fevereiro, Dia dos Namorados, portanto, é uma questão muito amorosa. Como é que alguém que deu esse salto consegue manter os laços com o bairro e o meio em que cresceu? Então, eu este último ano passei muito pouco tempo em casa, provavelmente talvez 30% do tempo que eu tive foi o que eu tive para partilhar com os meus amigos e com o pessoal da minha família, etc. O que é que eu tento fazer? Eu, como moro no bairro, sempre que estou lá, estou com o pessoal na rua, estou a trocar ideias e tal, e acho que isso me ajuda sempre a manter os pés no chão e a preocupar-me. A preocupação é uma coisa que vem de dentro, né? Não vem de fora. Mas pronto, continuo a preocupar-me com as pessoas e continuo a tentar ser influente de alguma forma direta na vida das pessoas, enquanto amigo, para além do lado da música e o que a música me trouxe. Como é que exerces essa influência direta? É mesmo no dia a dia, vou ter com os meus amigos, vejo como é que eles estão, se este precisa de um conselho, o outro também precisa de alguma coisa que eu possa ajudar. Às vezes já há amigos meus que não têm conhecimento. Por exemplo, tenho um amigo meu que começou o negócio dele e ele estava um bocado à toa para legalizar o negócio dele. Eu ajudei-lhe, apresentei-lhe umas pessoas. Eu sou um coscovilheiro, negócio de quê? É negócio de peladura Okay. e nas construções, né? Sim. E ele, pronto, queria fazer o trabalho ali independente e não sei quantos. Ele falou comigo e pronto, indiquei-lhe umas pessoas. Mas tu és especialista em peladura, tu? Não, o meu amigo. Sim, mas depois pede conselhos a ti. A burocracia, não é? A parte burocrática. No lado burocrático, exato. Exatamente. Então ele veio falar comigo e pronto. Então, vou tentando ajudar as pessoas sim. com a informação que têm, que às vezes nem todas as pessoas têm a mesma informação, têm o acesso a. E pronto, daquilo que eu posso, tento fazer parte da vida das pessoas, não só através da música. A Lia disse-me uma coisa engraçada que tinha a ver com uma festa de aniversário. Ali numa entrevista tua, penso que é o Observador, que tens por hábito fazer assim uma espécie de uma festa aberta à comunidade. Sim. Chegaste a ter 1500 pessoas numa dessas festas de aniversário. Sim. Como é que foi isso? E como é que foi feita a contabilidade? 1500 é assim um número muito preciso. Então, isto vem já há muito tempo atrás, que eu sempre tivemos aquele convívio entre amigos, quando um faz anos no bairro, como somos muitos, o pessoal compra umas carnes ou umas bebidas e tal, e o pessoal toda à volta e ficamos até tarde. Entretanto, nos últimos 2 anos, juntamente com o pessoal que trabalha comigo, da Bridgetown, resolvemos transformar aquilo numa coisa mais séria e fazer ali mesmo um evento em que as pessoas podem ir ouvir música, estar com os artistas, mas num ambiente calmo, numa boa, e ao mesmo tempo ter ali comida e bebida para toda a gente. Toda a gente pode trazer, toda a gente não precisa de perguntar se este pode ir, aquele pode ir. E é só aparecerem. Pessoas. E pronto, desta última vez, o primeiro ano acho que foram uns 700 litros de álcool.
E este último ano foram 1200 e aquilo acabou antes da meia-noite. Mas vocês têm que arranjar um patrocínio também. Não há uma marca que queira patrocinar esta festa. Na boa, também. Havemos de pensar nisso. Mas pronto, é mais pelas pessoas e já que se pode proporcionar, por que não fazer? E às vezes a gente gasta o dinheiro em coisas que fazem mais pessoas tristes do que felizes, por isso mais vale tentar usá-lo no inverso. E pronto, é para isso que aqui estamos, né? Olha, não há ninguém assim mais invejoso que diga: então este gajo agora tem 17 milhões de visualizações no videoclipe, tem 13 milhões no outro, e só paga aqui uma festa uma vez por ano, não há? Já está bom, né? Não, eu acho que não. Acho que as pessoas as pessoas conseguem comparar com outro tipo de pessoas e perceberem que isso vem de um lado genuíno, é completamente genuíno. Entre essas coisas, quem me conhece sabe que eu estou constantemente na vida das pessoas. Quem me conhece dentro de tanto amigos diretos que cresceram comigo no meu bairro, como familiares, como pessoas que me conheceram há pouco tempo, eu estou constantemente a tentar ajudar as pessoas. Sou mais de dar do que de receber. Exato. É um facto que as notícias do bairro da Cruz Vermelha na imprensa raramente são tão positivas. Por exemplo, ainda agora no fim de janeiro noticiaram uma operação policial, depois aparecem sempre aqueles números, não é? 70 agentes, sim. Não sei quantas quantidades, não sei o quê. Tu não escapas a essa realidade nas tuas letras, é algo que te interessa retratar, nomeadamente, por exemplo, no Senhor Guarda tens depois tem um videoclipe muito curioso, não é? Um contraponto mais cómico em relação ao lado sério das letras. Como é que isso verte para o papel? Imagina, eu tenho 34 anos, né? Tipo, tive tempo para viver muita coisa e durante muito tempo, enquanto a minha música não era conhecida, eu estava na rua como todos os meus amigos hoje em dia, né? E tive experiências menos boas, tive experiências com polícia muito más. Mas nenhum deles fez um striptease como... Nenhum deles fez, mas já sofri maus tratos, coisas gravíssimas que nem tive vontade sequer de ir fazer uma queixa ao Ministério Público por achar que aquilo não ia dar em nada, mas um dia mais tarde achei que quando tivesse as condições necessárias ia fazer à minha maneira e acho que a música deu-me esse poder, né? É a liberdade de expressão. Tento fazer uma coisa que não magoa ninguém fisicamente, mas é de uma certa forma um alerta, e o caso do stripper é mais para manter a coisa numa boa, estás a ver? Porque ao fim e ao cabo é tudo música e eu não quero incitar a guerra, a violência. Mas pronto, esse lado do stripper é para dar a coisa mais. Um dos comentários desse vídeo no YouTube mais votado, tinha para ir para cima de mim e tal, era alguém que dizia: não se deixem enganar, este sujeito é um stripper. É um stripper. Exatamente. Estas notícias, no fundo, de problemas em bairros nas periferias de Lisboa, e neste caso bem próximo de Cascais, acabam por gerar depois comentários que descambam em ódio, questões raciais. Tu vais atuar no Art Club no Porto a 22 de Fevereiro, uma sala que recentemente foi notícia porque recebeu um encontro, um comício do Partido Chega. Aliás, houve um artista, o Filipe Sambado, que cancelou um concerto que para lá tinha marcado. Deixa-te confortável tocar lá no Art Club, sabendo que abriram as portas há tão pouco tempo? Imagina, pensa assim, os restaurantes que eu frequento, as discotecas que eu frequento, as lojas de roupa que eu frequento, os carros, a marca de carro que eu conduzo vende carros, ou os restaurantes, no caso refeições, ou as lojas de roupa vendem roupa a todo o tipo de pessoas, pessoas que não têm nada a ver com a maneira como eu penso. Então, se eu começar a cortar todos os sítios que eu frequento por causa das pessoas que também frequentam, eu não vou conseguir sair de casa, né? Então é tipo, eu vou lá e vou fazer uma coisa completamente diferente da que eles foram fazer. E pronto, vivemos num país livre, né? E cada um, apesar de nós não concordarmos com as mesmas coisas, cada um tem o direito de fazer aquilo que acha. E acho que o Art Club é simplesmente uma casa e está a fazer o trabalho deles, né? Mas tu tens uma opinião sobre quem defende, neste caso, umas ideias francamente contrárias às tuas, não é? Sim, claro que tenho, mas também tenho sobre muitas mais coisas, né? E infelizmente não consigo controlar tudo, então é um bocado como estou-te a dizer.
se eu deixar de frequentar todos os sítios que recebem pessoas com as quais eu não estou de acordo, não consigo sair de casa. Sim, mas neste caso já te perguntava se te preocupava também que um partido destes, neste caso, que defende este tipo de ideais, esteja aparentemente dizem as sondagens, não é? Com um crescimento em relação à sua atual implantação. Neste caso tem... Imagina, isso preocupa-me, e de outra forma tem outras coisas que me despreocupam, porque eu acredito nas pessoas, eu acho que as pessoas estão mais evoluídas, e há de haver sempre o lado bom e o mau das coisas, e se uma cresce, a outra cresce também à proporção, né? E eu acho que cada vez mais os jovens de hoje em dia estão mais conscientes daquilo que são as pessoas na realidade, independentemente de serem mais pobres, pretos ou brancos. E eu acredito que as pessoas genuínas vão conseguir dar a volta, porque por mais que eu possa fazer, imagina, por ti ou tu por mim, vais depender sempre da minha boa vontade para chegarmos a algum bom porto, né? E eu acredito nas pessoas no mesmo, mas tipo, faço até um ponto, depois acredito que as pessoas dali façam a parte deles. Exato. Bem, a Lia Pereira leu, tal como eu, um compêndio sobre tudo o que interessa saber sobre Plutónio, e eu penso que há aqui outras impressões que ela pretende trocar contigo. Sim, em algumas entrevistas falas da influência que o disco dos Solares teve no teu percurso, não é? Aliás, o subtítulo, por assim dizer, do teu álbum é igual, não é? O teu chama-se Sacrifício, Sangue, Lágrimas e Suor. O dos Solares, como sabemos, é Represálias, Sangue, Lágrimas e Suor. É uma citação direta. Que tipo de marca é que esse disco deixou em ti? Deixou uma marca muito grande. O Solares foi o primeiro rapper português que eu ouvi as letras do início ao fim e me identifiquei na totalidade. E depois dos Solares é que veio a minha vontade de fazer cantar rap em português e abordar os temas que eu sempre abordei, da forma que eu depois fui ganhando a confiança para fazer. Ele foi a primeira pessoa que eu via fazer num nível profissional e numa forma séria, e esse álbum mudou a minha adolescência e automaticamente o resto da minha vida. Entretanto, já o conheceste pessoalmente, imagino. Exatamente, já trabalhei com ele. Ele já fez a introdução do meu penúltimo álbum. Na altura, quando era mais novo, ele convidou-me para abrir o show dele, da apresentação do segundo álbum dele. Pronto, já estive com ele pessoalmente no bairro dele, entre outras ocasiões, e antes de lançar o álbum estive com ele pessoalmente e disse-lhe que ia lançar um álbum, chamava-se Sacrifício, e que o subtítulo do álbum seria de certa forma uma homenagem ao trabalho dele, pelo que ele me inspirou. E ele ficou feliz. Ele ficou feliz, tivemos ali uma conversa e pronto. Ficou feliz e depois pensou, raio sacana, copiou o título quase inteiro. Não, até porque Sangue, Lágrimas e Suor é uma citação que já vem. Que já veio, obviamente. Uma última pergunta que eu tinha para te fazer, porque eu acho que é impossível escapar ao facto da primeira faixa do disco chamar-se Meu Deus, e é aí que tu dizes que um homem chora só que ninguém vê. O que é que o que é que faz o homem Plutónio chorar quando ninguém está a olhar? É um monte de situações que se calhar que muitas das vezes não chegam às notícias, muitas das vezes as pessoas, quando a gente as conta, não levam tão a sério, ou não conseguem simplesmente perceber a gravidade delas, né? E então tu acabas por guardar para ti. Há um monte de coisas que me foram marcando ao longo da minha vida, e principalmente nesta música, O Meu Deus. Eu falo especificamente de um amigo meu, o Bambino, e são coisas que me marcaram para sempre, e de certa forma o meu coração há de continuar a chorar o resto da minha vida por aquilo que ele já sentiu. E então, mas só que as pessoas não veem, né? Fica para dentro, a gente engole e aguenta e segue para a frente.
Todas as semanas sublinhamos no post emissor as notícias e os acontecimentos que marcaram os últimos dias. Nesta semana, 2 festivais anunciaram os seus cartazes. O primeiro está bem implantado entre nós, o Nós Primavera Sound. Um festival que tradicionalmente anuncia o cartaz de uma assentada só e também por isso também recebe elogios e críticas de uma assentada só. A Lia esteve particularmente atenta às reações. Neste caso, vamos só dizer primeiro que os cabeças de cartazes do festival são Tyler, The Creator, Lana Del Rey e os Pavement. Exato. Mas pronto, todos os dias há sempre muito mais música para ver no Parque da Cidade, a ver e ouvir. Mas pronto, falando das tais reações que tu andaste a auscultar, o que é que pulso? A música é um mundo, como todos sabemos, muito dado a reações muito a quente, não é? Muito sanguíneas. E é sempre mais fácil, creio eu, atirar pedras do que dizer não está mal. Se me perguntasse a mim, eu diria que não está mal, está equilibrado. Por acaso, apanhar pedras implica que uma pessoa se baixe, e neste caso, por exemplo, o Plutónio não podia porque está contorcido. Não, como falávamos, como temos falado na redação, o Primavera Sound, que é uma espécie de um irmão mais novo do Primavera Sound de Barcelona, não é? Começou por ter um cartaz mais dedicado ao indie rock e nos últimos anos começou a refletir outro tipo de música, de géneros musicais como o hip-hop, o R&B, no ano passado o reggaeton. A inclusão do J Balvin no cartaz surpreendeu muita gente. Este ano parece-me um cartaz com um bom equilíbrio entre essas duas fações, porque para os fãs do rock ou do indie rock é engraçado, há uns anos a confirmação deste nome causaria outro furor. O Beck vai estar no primeiro dia, não é cabeça de cartaz, mas lá está. Temos obviamente os Pavement, uns heróis do rock alternativo no último dia, com também os Dinosaur Jr. também. Mas depois, para quem gostar realmente mais de hip hop, há o Tyler, The Creator e o Earl Sweatshirt, que eram companheiros naquele coletivo Odd Future. E outra coisa que me parece interessante realçar é a grande presença de mulheres no cartaz, que é uma coisa que festivais como o Primavera Sound têm tido atenção ultimamente. Temos a FKA Twigs, que no ano passado lançou um álbum muito aclamado. A Kim Gordon, que aos 66 anos lançou o primeiro disco, também muito aplaudido. A Lana Del Rey, que é uma starlet, uma estrela que arrasta sempre multidões. Basta ver que ela no ano passado tocou no Super Bowl, que eu acho que nunca tinha ouvido tanta gritaria por uma pessoa só em palco. Gritaria de excitação. A questão é que ela agora já não vem cá há um ano, enquanto o ano passado no Super Bowl já não vinha há 7 ou 8. Mas ao mesmo tempo também lançou o disco, entretanto, o disco novo. Penso que até terá atraído um tipo de público que não seria só dela. Notaste assim alguma afirmação um bocadinho mais bombástica por parte dos festivaleiros do Primavera Sound? O Primavera Sound está morto. Não somos nós que dizemos. Eu acho que está muito bem, está vivo e respira com facilidade, mas sim, eu li essa afirmação. A novidade foi também o anúncio da primeira edição europeia do festival Rolling Loud, que em poucos anos se tornou um portento dentro do hip-hop. Está prometida para a Praia da Rocha em Portimão, um cartaz de luxo com alguns dos maiores nomes do hip-hop contemporâneo. Tem o A$AP Rocky, o Future, o Wiz Khalifa como cabeças de cartaz, o Lil Uzi Vert e outros Lils. A lista de Lils é assim. São 6 ou 7. Tyga, Gucci Mane, Da Baby, Meek Mill. É um cartaz que te diz alguma coisa, Plutónio. Sim, sem dúvida. Quer dizer, não estás lá, mas gostarias de estar, se calhar. Não, por acaso neste festival gostava mais de ir ver. Porque normalmente quando é festivais assim com muitos nomes, os setlists são mais pequenos e eu gosto de fazer um show tipo grande, com tempo, com como banda, aquele que vais fazer no Coliseu e no Exatamente. Neste caso prefiro ser fã e ir lá assistir. Mas alguns artistas que estão neste cartaz eu queria mesmo muito, outros que até passo bem sem os ver ao vivo, mas fico acima de tudo contente tendo em conta a dimensão desse festival e eles apostarem cá em Portugal e terem o cuidado de ter também artistas portugueses no cartaz. Acontece muitas vezes que se importam festivais para cá, mas eles não se preocupam também com os músicos daqui e isso é muito bom. Eles terem dado espaço para artistas que também têm expressão cá. E pronto, fico contente que no hip-hop no geral esteja a crescer, que possamos ter artistas internacionais aqui perto, em Portimão, ao acesso. Os bilhetes estão, pelo que eu vi, tão baratos, bem mais do que eu estava à espera.
E pronto, fico contente que o hip hop tenha essa dimensão para o nosso público cá em Portugal. Eu queria chamar a atenção para um trabalho que temos no site da Blitz que conta a história deste festival. O festival nasceu em Miami a meio da década passada, fundado por Matt Zingler e Tariq Sherif, dois amigos que começaram por dar festas no liceu, um bocado como aqui com o Plutónio, quando faz a sua festa de aniversário. Estou a brincar. Tomaram-lhe o gosto e a certa altura, dizem eles, quiseram dar uma festa maior do que todas as outras que tinham feito. Isto parece um bocado romanceado, mas é certo que em pouquíssimos anos o Rolling Loud transformou-se na meca do hip hop, chegando agora à Europa. No momento em que gravamos, ainda não sabemos muito mais para além do cartaz e das datas para ler no site da Blitz. Ainda falando de festivais, recorde-se só que o Plutónio é um dos nomes que passarão pelo palco secundário do Rock in Rio Lisboa em junho. O Galp Music Valley, que é o nome do palco 2, neste caso do Rock in Rio, vai também receber concertos de consagrados, como Ney Matogrosso, os Regressados Delfins, ou até a banda do filme Variações, que não sendo consagrada, pelo menos trata sobre uma figura do imaginário comum. O Plutónio atua a 28 de junho, no mesmo dia que o Mundo Segundo e o Sam the Kid, portanto vai estar em família, não é? E vou estar no aniversário. 28 de junho, exatamente, é o dia dos teus anos. Exatamente, e vou estar em família, sem dúvida. E vais estar em família, bem, a família que é mesmo família e a família do hip hop, neste caso, não é? Exatamente. Bem, mas pontaria, por acaso não tinha. Falámos inclusive do dia em que nasceste no início, mas eu não tinha associado. 28 de junho. Tu combinaste isto tudo antecipadamente com eles, não foi? É, exatamente, sem dúvida. Vai haver bolo em palco. Então, é. 1500 pessoas no mínimo. Vou ver depois como é que vou gerir, porque quero fazer a festa na mesma, no meu bairro, no meu aniversário. Pois no Rock in Rio vai ser apagantes. E então, entretanto, tenho que ver como é que vou gerir isso. Vais ter uma guest list gigante nesse concerto. É, vai ser. Mas fico contente. Eu no ano passado também passei, mas no ano passado foi a meia-noite, foi de 27 para 28. Passei a meia-noite a tocar e pronto, este ano vai ser mesmo no dia. Vai ser a minha primeira vez que eu vou tocar mesmo no meu dia de aniversário, ainda por cima no Rock in Rio, de qual é um evento de qual eu sou fã já há muitos anos. E pronto, e vou estar bem acompanhado com outros nomes que eu respeito muito, como o Mundo Segundo e o Sam the Kid. Então estou com muita vontade. Vai toda a gente para cima do palco contigo cantar. Todas as semanas o posto emissor revela também o que andamos a fazer. Ali entrevistou o norte-americano Jonathan Wilson, que foi o autor do álbum que a Blitz considerou o melhor de 2018, o melhor internacional de 2018, Rare Birds, e ele até já veio tocar a nossa redação. Onde é que o senhor, digo eu assim como se fosse uma coisa pouco importante, onde é que o senhor Wilson te recebeu? Em Copenhaga. Estava na Europa para promover o seu disco novo, que sai em março, chama-se Dixie Blur. Ele é norte-americano, como disseste, da Carolina do Norte, e ele nos últimos anos esteve para aí 2 anos consecutivamente em digressão, ora com os concertos dele, ora com os concertos do Roger Waters, dos Pink Floyd, com quem ele toca. Ele faz de David Gilmour nos concertos. Ele faz de David Gilmour, exatamente. E então ele diz que pronto, naqueles dias em que está sozinho num quarto de hotel na Letónia, que deu por si a sentir saudades de casa, da Carolina do Norte, apesar de ele viver na Califórnia, e então decidiu fazer um disco bem diferente do anterior, mais country e bluegrass, que no fundo funciona como uma homenagem à terra dele e à família dele, de quem ele sentiu tanta falta. Ele foi para Nashville e juntou-se lá com uma data daqueles músicos de sessão. E o disco, eu gosto muito, acho que é assim um disco um bocadinho. Mas ainda falta um tempinho para sair, não é? Sai em março. Depois no final eu perguntei-lhe quais eram os planos dele para breve. Ele disse que continuaria em digressão sozinho. Ele cancelou um concerto cá, não foi o ano passado? Foi no Festival para Gente Sentada. Exato. Depois continuaria, disse mesmo assim textualmente: vou voltar a juntar-me com o meu amigo dos Pink Floyd. Portanto, o Roger Waters vai ter uma nova digressão e que iria casar. Portanto, só boas notícias. Exatamente. 2020, um ano imparável para Jonathan Wilson. Just as they are leaving, if they thank you for the food and for the wine, well, it floats right by on one day you're looking at Polaroids and grieving. So remember to tell them you love them every time. Oh, there she goes. Hey,
called up Charlie about 9:15 and said what's going on tonight. Um dos blocos fixos do posto emissor é aquele em que falamos também dos discos que andamos a ouvir ou daqueles que estão quase a chegar. Começo pela Lia, que ainda agora nos falou de um cantautor e vai-nos falar agora de outro. Este é canadiano. E quem é ele? Chama-se Andy Schauf. Em 2016 ele lançou um álbum chamado The Party, que é muito engraçado. Ele passou um bocadinho despercebido, mas ele depois foi a Paredes de Cora no verão seguinte e eu acho que ele saiu de palco quase com medo. Ele tocou no palco secundário e estava toda a gente a cantar todas as letras. O rapaz parece muito tímido e ele estava quase com medo da reação das pessoas. Este novo álbum chama-se The Neon Skyline, está mais ou menos dentro da mesma onda. Acho que pela primeira vez achei a voz dele bastante parecida com a do Paul Simon, que é uma referência. Muitas vezes quando falamos dos cantautores fala sempre o Bob Dylan, o Leonard Cohen, não é? E o Paul Simon acaba por ser um bocadinho esquecido, mas acaba também por premiar muitos destes novos cantautores, por assim dizer. A influência dele não se reflete só nos Vampire Weekend. Exato. E o álbum é um álbum conceptual em que o rapaz pensa sobre uma antiga namorada. Quem nunca? Quem nunca? A 7 de fevereiro chegará o novo álbum daquela que já será quase uma instituição do punk pop norte-americano. É já o 13º de uma banda que, neste caso agora falando também um bocadinho de mim, não sei se posso, que me acompanhou na primavera de 1995, mesmo no final da secundária, quando eu tinha a mania que havia de ser punk. Isto não aconteceu, mas o carinho que por eles eu tinha haveria de se manter. Falo dos Green Day, que neste Father of All Motherfuckers, que belo título, despacham a coisa em 26 minutos, uma duração muito punk, mas incorporam elementos que foram angariando ao longo dos últimos 30 anos, do glam rock à soul, Motown, o que faz deles hoje em dia uma banda mais próxima de um garage rock mais luzidio do que propriamente daquele punk rock de origem. O que eu ouvi não envergonha ninguém. Tempo para falar agora dos concertos que nos esperam nos próximos dias. Trazemos duas sugestões. Começa ali e começamos em português. Português do Brasil, neste caso de São Paulo. O Tim Bernardes, nos últimos anos, um cantautor também, mais uma vez, ganhou grande popularidade em Portugal, veio cá várias vezes e agora chega a vez do seu irmão, Chico Bernardes, o seu irmão mais novo, de apenas 20 anos, mostrar aquilo que vale. Tal como o irmão, são canções introspectivas, melancólicas, mas um pouco menos orquestradas, um bocadinho mais diretas ao osso. Ele diz-se muito influenciado pelo Bob Dylan, mais uma vez, pela Joni Mitchell, e está a meio de uma digressão de 8 datas em Portugal. Já esteve no Music Box em Lisboa e agora vai estar, as impressões foram as melhores de quem lá esteve, e agora estará no Porto, Barcelos, Ovar e Coimbra. As datas estão todas no nosso site. No nosso site. O Plutónio também tem aqui uns concertos para além do... Ou tens apenas os Lisboa e Porto? Não tens mais, não é? Não, neste mês agora só Lisboa. Vais concentrar-te nestes festejos. Tenho estado a preparar esse show neste mês todo que passou de janeiro, e agora em fevereiro. É 14 de fevereiro em Lisboa e 21 no Art Club e 22 também. 2 datas no Art Club. Exato. Uma já está esgotada, não está? A primeira data do Art Club 21 está esgotada e o Coliseu também. E o Coliseu também. Portanto, ainda há bilhetes para a segunda data no Art Club. Exatamente. Os Ride, à semelhança de outras bandas do período shoegaze, voltaram já há uns anos, e vêm dar 2 concertos em Portugal, 10 e 11 de fevereiro, Lisboa ao Vivo e Art Club, respectivamente. Eles, a par do Slow Dive ou do Swerve Driver, bem, estamos a falar Ride, Slow Dive, Swerve Driver, parece que estás a inventar. Parece que estou a inventar, claramente, estou aqui assim com uma algarviada bem jeitosa. Parece-me um regresso muito bem sucedido, porque não se fica pelo passado. O álbum do ano passado chama-se This Is Not a Safe Place, é um bom álbum, e há uns anos o concerto do Primavera Sound no Porto mostrou uma banda que é capaz de se entender de olhos fechados. Quem quiser apanhar com umas guitarradas semissónicas e semidopadas pode avançar sem reservas. A semelhança com o passado e a mudança que redefine.
Chegamos ao fim do terceiro posto emissor. Comigo esteve antes de mais o Plutónio, a quem agradecemos a visita. Obrigado eu pelo convite e espero poder voltar mais vezes. Eu espero que sim. E se puderem estar num dos próximos concertos, espero que gostem. Vamos a isso. Esteve também a jornalista Lia Pereira, que também nos disse coisas muito acertadas. Eu sou o Luís Guerra, também acho que não fiz uma figura. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. A edição multimédia esteve a cargo da Joana Beleza, muito silenciosa, aqui ao meu lado direito. Terminamos, como já vem sendo o hábito, com uma letra, um poema, dito neste caso aqui pelo Plutónio. O que é que nos trouxeste? Então, vou trazer aqui um pouco Ele agora está nervoso, de uma letra de uma letra que é que dá nome ao álbum, que é o Sacrifício, que é produzido pelo Sam the Kid, e vou dar um excerto das primeiras barras do som. Vamos a isso, nós vamos nos calar, vamos distanciar do microfone e agora aqui contigo. Cresci num bairro a 2 minutos da prisão de Linhó, dentro do bairro a casa que mais rusgas levou da Bongó. Improvisei muito na esquina antes de eu vir à pro, para escrever rimas de platina antes de eu vir a pó. Oh yeah, já está. É isso. Muito bem. Obrigado, Plutónio. Muito obrigada. Obrigado eu.